adorei essa ideia de tirar o cérebro da zona de conforto. Então, que tal criar mais conexões cerebrais, hein? O tema da nossa entrevista de hoje é Exercite Seu Cérebro. E para esse papo cabeça, a gente convidou a neuropsicanalista Priscila Gasparini. Bem-vinda, Priscila. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Você vai me ajudar a exercitar um pouquinho Vamos mais lá. o cérebro? Fica à vontade. Bom, a gente vê alguns exemplos ali, né? Na nossa reportagem, para você exercitar o cérebro no dia a dia, trocar o relógio de pulso, comer com a mão invertida, fazer outro trajeto para chegar ao trabalho. O que mais você sugere? É bem isso, é tirar o cérebro da zona de conforto, né? Ociosidade nunca. Então, o que a gente quer? Novos caminhos neuronais. O que é isso? Novas aprendizagens que fazem os neurônios se ligar de outras formas e buscam esse conhecimento quando a gente precisa de uma informação. Fazendo o que, por exemplo? A gente pode fazer exercícios básicos em casa. Quando você vai deitar, você pode tentar lembrar do seu dia, da hora que você levantou até o momento que você está ali deitadinha. Então, não é assim, sinteticamente. Peguei o carro, fui ao trabalho, voltei, jantei e estou dormindo. Não. Levantei, fui ao toalete, tomei banho. Quanto mais rico em detalhes, mais você está oxigenando as áreas do cérebro que armazenam essas informações. Então, isso é muito rico e faz muito bem para o sistema nervoso. Mas quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente não tende a ficar cansado cerebralmente, né, mentalmente, e aí funcionar mal, ou pelo contrário, isso estimula? Pelo contrário, estimula, a rede amplia, né? A nossa rede neurológica, quanto mais estimulação sanguínea, mais a gente produz uma proteína que mantém essa rede com a plasticidade dela para ela trazer informações. Então, quanto mais a gente usar, melhor. Diferente do estresse, a gente não pode ter um estresse no dia a dia que aí compromete a memória. Essa proteína diminui e essas conexões não se ligam totalmente. Então, a gente tem que preservar, como ele disse, a alimentação, o sono, a hidratação, a base do nosso corpo, para depois tentar fazer esses exercícios. Então, vamos fazer o primeiro exercício? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que eu me saio. O que eu tenho que fazer aqui? Você tem que tentar ler. Essas palavras, elas não estão escritas corretamente, elas estão misturadas, mas o teu cérebro, ele cria uma lógica que ele vai conseguir ler. Vamos tentar? Vamos. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. Muito bem! Sensacional isso! Percebeu? A primeira e a última está no lugar certinho. Então, qual é a função do nosso cérebro? É de lógica, né? De a gente conseguir fechar uma ideia. Mesmo que ela esteja embaralhada, o nosso cérebro não lê letra a letra, ele lê um sentido. Só que tem um detalhe, nós fomos geradas na língua portuguesa. Então, a gente só consegue fazer isso na língua mãe. Por mais mesmo que você fosse fluente em N línguas, se eu colocasse outra língua que você é fluente, você não conseguiria fazer isso. Muitíssimo interessante. É muito legal. Olha só. Bom, os nossos telespectadores, você sabe, são sempre muito ativos na nossa página, nas redes sociais, e aí mandam perguntas pra gente. O Celso mandou essa pergunta, o Celso Teixeira. Aplicativos e jogos de celular são bons para o cérebro? Sim, são bons para o cérebro, eles ativam, né? Geralmente tem joguinhos de lógica, né? Tem sequências que a gente tem que seguir, então tudo isso está ativando o cérebro. Eu só peço assim, não fiquem dependentes de smartphone, aquelas pessoas que ficam ali o dia inteiro e não têm contato social, porque isso também é importante, né? Senão a gente estimula de uma maneira e não tem essa vida social que a gente precisa ter. A gente citou aí os jogos eletrônicos, mas a terceira idade gosta muito de palavra cruzada, leitura de bons livros, tudo isso também estimula, né? Sim, sim. A gente vê que a terceira idade ainda não está totalmente inteirada com a informática. Eles estão começando e é ótimo que eles fiquem inteirados com jogos, com essas coisas que os mais novos têm. Mas xadrez, damas, livros, tudo que eles puderem fazer que estimulem novas conexões é bem-vindo. Tem que fazer sim. Mais uma pergunta. A Rayane mandou essa daqui pra gente, olha. Tenho 24 anos e queria saber o que posso fazer para diminuir o meu esquecimento. Tá.
O esquecimento dela a gente teria que avaliar melhor, ver em que nível é, né? Se ela esquece coisas do dia a dia, memória recente, memória remota, né? A gente tem que mesclar. Nós temos a memória do hoje, que é tudo que a gente está fazendo, a memória operacional de trabalho, de coisas que você tem a fazer, que a gente tem que se organizar. Por exemplo, saí do carro, não lembro se tranquei ou não o carro. Essa é uma coisa que acontece com frequência. Exatamente, mas o que atua aí? O foco de atenção. Você tem que prestar atenção. Estou fechando o carro. É a velha história do piloto automático do cérebro, né? Você vai fazendo com a cabeça pensando em outra coisa. Não, foca aonde você está e o que você está fazendo. Aí esse tipo de esquecimento não acontece, né? Então, assim, essa memória recente é que é importante para a gente pegar essas pequenas falhas. Então, estimular, precisaria ver em que momento ela está tendo esses esquecimentos. Se for na memória remota, também estimular com fotos, conversar com a família, tentar rever o passado, tentar ver se houve algum trauma, alguma coisa que bloqueou essa informação. Então, precisaria ver esse esquecimento, que nível que é para a gente poder avaliar melhor. Existe algum alimento indicado que ajude a manter ou estimule, enfim, a memória? Nós temos que ingerir bastante vitamina B, né? Então, assim, grãos de feijão, ervilha, a castanha que você ganhou no bloco anterior, a gente indica 2 por dia também para que fique essa proteína que cuida da plasticidade do sistema nervoso. Então, esses alimentos são legais. Hidratação, 2 litros de água por dia. Sem água, o nosso cérebro não funciona bem, né? E ele é o chefe. Se ele não está bem, nada vai funcionar bem no corpo. Priscila, muitíssimo obrigada pela sua presença Obrigada aqui. Se eu pudesse, eu continuaria, mas você pode continuar, viu? É só dar um pulinho lá no nosso site, manda as perguntas para a Priscila, que ela vai responder durante a semana. No nosso site você também vai encontrar algumas brincadeirinhas para exercitar o seu cérebro. Eu vou lá depois do programa que eu quero continuar brincando. Adorei. Muitíssimo obrigada, Priscila. Obrigada eu.